Oi, eu sou a Má. Hoje eu vim falar sobre Her Tears Were My Light, um jogo simples no estilo visual novel e gratuito da criadora NoNoNami. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a história do jogo, como conseguir os 3 finais e a minha experiência pessoal com ele. Em Her Tears Were My Light, a história se inicia com a personagem Tempo estando na completa escuridão, até que ela acha uma luz misteriosa e decide seguir ela, assim achando uma garota em uma cama de estrelas. Essa garota é a Espaço, e quando ela chora, ela cria estrelas. As duas conversam um pouco, e a Espaço sugere de elas irem procurar para ver se acham alguém por aí, pelo universo, né? Aí as duas procuram um pouco e acabam depois se deitando para descansar e olhar as estrelas. Só que nisso, a Tempo fecha os olhos por um momento, mas quando ela abre novamente, ela tá de novo na escuridão. E aí, como ela quer saber o que aconteceu, ela volta pro começo e ela recria o primeiro encontro com o Espaço, ou seja, ela faz tudo de novo. Só que, dessa vez, ao invés de ela fechar os olhos quando elas deitam, ela decide ficar de olho aberto pra ver o que aconteceu. Só que aí, nisso, ela vê uma outra pessoa e essa pessoa vai até elas e apaga o Espaço e junto as estrelas dela. Aí depois a gente descobre que esse alguém é a Nada e ela desejava apagar Espaço a todo custo. Ela meio que só existia pra isso, sabe? Então a Tempo volta de novo pro começo, só que dessa vez, ao invés da gente recriar os 2 primeiros encontros, a gente decide ser honesto com a Espaço. Então a gente conta que veio do futuro e que vai vir uma pessoa chamada Nada querendo apagar a Espaço e as estrelas dela a todo custo. Aí a gente conversa um pouco e se deita novamente, mas dessa vez as duas têm uma conversa um pouco mais ampla, um pouco mais íntima, e nisso a Espaço acaba abraçando a Tempo. E a Tempo tava meio que gostando bastante do Espaço. Aí, nesse primeiro final, que eu vou contar primeiro o final da Espaço. Nesse final, depois de a gente falar pra Espaço que a gente tava gostando muito dela, a gente pergunta pra ela se pode beijar ela. E a Espaço, ela fica feliz que a gente perguntou e assim as duas se beijam. As estrelas brilham mais forte e é uma cena muito bonitinha particularmente. Aí, a Nada, ela já havia se mostrado, porque geralmente ela fica escondida e tal. Só que dessa vez, a Espaço vai confrontar a Nada falando que era pra ela parar de fazer essas coisas, que ela tava machucando a Tempo. Aí, a Nada fica meio brava e fala que não era ela que tava machucando a Tempo, que era a Tempo que tava machucando ela. Só que aí ela acaba vendo, nossa, então eu tô machucando a Tempo. E aí ela vai embora, deixando a Tempo e a Espaço sozinhas. Aí as duas decidem ficar sozinhas, juntas, pelo resto da eternidade. E é assim que acaba o final da Espaço. Mas, se você quiser fazer o final da Nada, a história já é um pouco diferente. Dessa vez, você, ao invés de perguntar para Espaço se pode beijar ela, você fala que ela também é muito importante para você. Nisso, a Nada aparece de novo e a Tempo tenta segurar ela para Espaço fugir e não ser apagada. Só que não adianta, a Nada foge e apaga a Espaço de novo. Aí, a Tempo pergunta por que ela fica fazendo isso, o que é ela? E aí a Nada fala que ela é o vazio, onde tem algo ela quer que não tenha nada, sabe? Faz sentido. Aí a Nada conta a história... A Nada conta a história dela pra Tempo. Ela fala que ela só existia, tipo, ela tava só existindo, sabe? Aí, nisso, a Tempo acabou achando ela um dia meio que do nada, assim, Mas então, aí as duas se tornam amigas e elas ficam juntas por bastante tempo. Só que um dia a luz da Nada desaparece e ela fica sozinha e tudo para. Ela perde o contato com a Tempo e as duas meio que se separam. E aí a Tempo nessa escuridão acaba achando algumas luzes, que era a luz que a Nada tinha deixado para trás, no caso a Espaço.
Nossa, que plot twist! Aí, caso você não tenha entendido muito bem essa parte, basicamente a Nada e a Espaço são a mesma pessoa, só que a Nada é meio que a parte sombria e a Espaço é tipo a luz, sabe? A parte que era da Nada, mas acabou se separando. É tipo isso. E aí, no final a gente conforta a Nada, porque ela ficou esperando a gente, só que a gente sempre ia pra Espaço, pra luz dela, né? E aí a gente conforta a Nada, a gente pede desculpa. E aí, no final, as duas ficam juntas na escuridão por toda a eternidade. Só que a Tempo decide voltar de novo, que agora a gente vai pro final canônico. No final canônico é basicamente a mesma coisa que o final da Nada, mas ao invés de quando a Nada fala pra ficarem juntas por toda a eternidade, você não fala pra ela dessa vez assim está bom, que assim você conseguiria o final dela. Dessa vez você fala que não, que você acha que ainda precisa voltar. E aí com isso, a Nada ela fica tipo assim, não volta. E aí a gente fala que a gente não queria deixar nenhuma parte da Nada sozinha, a gente queria meio que ficar com as duas, sabe? E aí, aí a Nada, ela acaba concordando com essa ideia, só que ela fala que dessa vez, ao invés da Tempo procurar a Espaço primeiro, a Tempo precisa achar ela primeiro. E aí a gente volta pro começo. Só que dessa vez, ao invés da gente ir na direção das lágrimas da Espaço, a gente procura a Nada primeiro. A gente acha ela e as duas acabam conversando um pouco e depois se beijam. Outra cena que também é bem fofinha. E depois começa a chegar a luz da Espaço lá, né? As estrelas, lágrimas dela. E aí elas vão até aquela cama onde a Tempo achou Espaço pela primeira vez, só que dessa vez todas elas juntas. E esse é o final canônico, o final verdadeiro. Agora, falando um pouco mais da minha experiência pessoal com o jogo, Her Tears Were My Light é bem especial pra mim porque foi meu primeiro contato com uma obra que tem representatividade LGBT, principalmente com duas protagonistas, no caso 3. Quando eu joguei esse jogo em 2022, eu já tinha um conhecimento sobre a comunidade LGBT e tal, mas não era nada tão explícito quanto é nesse jogo, que de 3 finais em 2 tem 2 meninas se beijando, sabe? E quando eu vi esse jogo, eu fiz todos os finais pela primeira vez, eu gostei bastante. Depois eu fui atrás de consumir mais obras com essa representatividade. Depois que eu acabei Her Tears Were My Light, algum tempo depois eu vi gameplay do Teatro dos Finais Infelizes, porque esse jogo infelizmente é pago, então eu não consigo jogar. E depois eu peguei pra assistir The Owl House. Então, assim, esse foi o início de muitas obras que eu vi com essa representatividade. E sobre idade pra jogar Her Tears Were My Light, eu não acho que você precise ser uma pessoa super madura, com muitos conhecimentos e tal, porque assim, você pode ter uma interpretação do jogo e é até que bem simples você interpretar ele. E varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, para uma criança que vai jogar esse jogo de 9, 10, 11 anos, pode ser só uma história romântica entre duas meninas. Enquanto para alguém mais velho, essa pessoa pode acabar se identificando, por exemplo, com a Nada, se sentindo sozinha e querendo alguém para si. Ou se identifica com a Espaço, que tem muito medo de ficar sozinha, sabe? Então, assim, eu acho que esse jogo é muito legal e, na minha opinião, vale muito a pena jogar. Então, se você gostou desse resuminho, baixa o jogo, é de graça, joga você mesmo, tira suas conclusões do jogo, tira sua interpretação. Se você quiser, pode comentar aqui depois o que você achou depois de ter jogado. Mas enfim, esse foi o jogo. É um jogo bem simples, com 3 finais diferentes que variam de acordo com o que você escolhe durante toda a jogatina. É um jogo bem rápido e simples, não demora mais que um dia pra você zerar, sabe? E assim,
Você já tinha ouvido falar desse jogo ou sobre a Nononami, que é a criadora dele, ou você acabou descobrindo por esse vídeo aqui que apareceu por algum acaso na sua For You ou coisa assim? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é meu primeiro vídeo longo, é meu primeiro vídeo com a minha voz, então talvez eu tenha me embolado um pouco, mas eu espero que tenha dado pra entender o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! I'd be overjoyed.